Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Michael. Eu já estou aí na comunidade já há algum tempo, atuando nos fóruns, nos grupos de WhatsApp e agora, né, para quem me conhece aí tem acompanhado, recentemente eu comecei aí com gravação de vídeos, né? E se você já me conhece, se você já está me acompanhando, tá vendo que o tema de hoje é um pouco diferente, né? Do que eu tenho publicado de vídeo dos temas publicados nos últimos vídeos. Hoje eu estou falando, né, eu quero falar um pouco sobre o Listbox e o Listview, que são muito utilizados para preenchimento de listas dentro de Userform. E eu quero pegar especificadamente o tema voltado para preenchimento de filtro, né, realização de filtro e preenchimento no Listbox, a diferença entre o Listbox e o Listview, para ser mais específico. E por que a ideia desse tema? Eu vi muita dificuldade para o pessoal da comunidade, principalmente aqueles que estão começando, na migração do Listbox para o Listview. Às vezes a pessoa está iniciando, está começando há pouco tempo, pegou um modelo pronto, adaptou o modelo dentro da necessidade que ele tinha. E na hora que ele viu um outro modelo com Listview, gostou, realmente o Listview tem uma aparência muito mais bonita, muito mais atrativa, e resolveu querer migrar para o Listview. E aí nos fóruns, chega lá, me ajudem a adaptar o meu modelo no Listbox para o Listview. E eu não estou falando de uma, duas ou três pessoas, eu estou falando de muita gente que faz esse tipo de requisição. Então hoje a abordagem vai ser em cima dessa diferença, é tentar quebrar esse paradigma, a dificuldade que existe entre os dois de uma maneira mais simples, né? Na realidade, estruturando o processo de filtro desde o início da captura da base até o resultado final da exibição dos dados. Por esse motivo, né, o assunto vai ser um pouco longo, acredito. Eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes. Né? A primeira parte eu vou abordar a parte das funções, as funcionalidades para poder realizar o filtro, para fazer todo o trâmite de validação das informações, os campos. E na segunda parte eu vou estar abordando o preenchimento dos dois controles, tanto do Listbox como do Listview. Eu acho que assim, para a gente começar a entender isso, né, vamos ver como é que funciona o fluxo. A gente primeiro precisa entender o fluxo do processo de filtro. Né? Qual é o meu ponto inicial desse processo? Eu preciso saber aonde estão meus dados de origem. O Excel ele acessa várias bases, né? Bases de banco de dados, arquivos TXT, arquivos XML, arquivos Access e por aí vai. Então você pode ter várias fontes de dados, né? Os seus dados podem estar em vários lugares diferentes. Então, né, aqui eu citei alguns exemplos, né? Pode ser numa planilha, numa tabela dentro da planilha, que a gente usaria, por exemplo, o list object, um banco de dados ou arquivos externos. Definindo isso, o próximo passo é saber que método de filtragem a gente vai usar, que processo, né? Cada um desses tipos de origem, você pode ter um ou mais tipos de abordagem, qual que se adequa mais à necessidade. Então aqui eu especifiquei algumas coisas, né? Uma navegação registro a registro, uma consulta SQL e uma busca dinâmica. Essas buscas dinâmicas eu já estou direcionando ali para recursos provenientes aí de um índice, um CORESP, ou um PROC-V de uma maneira mais dinâmica, né? Usando aí sempre o VBA como plano de fundo. E por último, né, aonde que eu vou exibir esses dados? Eu peguei os dados na origem, eu filtrei e eu preciso jogar eles em algum lugar. Eu volto aí para um patamar muito parecido com o da primeira parte, porque eu posso pegar numa planilha e jogar numa segunda planilha, eu posso pegar de uma tabela e posso transformar numa tabela, posso jogar num banco de dados ou posso jogar num controles ActiveX, né? No caso os controles do Userform. Então assim, eu tenho várias formas
de fazer essa tratativa. Então, acho que o primeiro ponto é você que está querendo fazer esse trabalho entender isso. De onde vêm seus filtros, qual método você vai utilizar para realizar o filtro, desculpa, de onde vêm os seus dados, qual processo você vai utilizar para fazer o seu filtro e aonde você quer exibi-los. No exemplo que eu vou dar aqui, eu já tenho mais ou menos mapeado isso aqui, tá? Eu vou usar esses recursos. Os meus dados estão numa planilha simples, né, ali sem estruturação de tabela, nem tabela dinâmica. O método que eu vou usar é a navegação registro a registro, ou seja, eu vou começar lá do primeiro registro, vou passando um por um e vou validando os campos que eu quero filtrar. E por último, eu vou exibir isso nos controles, né? Então eu vou fazer um exemplo no controle listbox e vou fazer um no controle listview. E a ideia é fazer vocês entenderem o seguinte: os dois primeiros processos, que é a parte dos dados da origem e a parte do processo de filtro, não interferem em nada na visualização dos dados. E aí nesse ponto que eu vou estar tentando eliminar a dúvida desses usuários de fóruns, dos grupos de Facebook e do WhatsApp, que quando você tem os dados em mãos, você pode jogá-los para onde você quiser. Seja ele um listbox, seja ele um listview, seja ele um banco de dados, ou qualquer outra fonte de destino, né? Seja para visualização imediata ou seja para armazenamento. Então a ideia é tentar demonstrar isso de uma maneira mais fácil. Muito bem, vamos para o Excel. Eu estou usando aqui, né, como base um modelo de cadastro do site do Tomás Vasquez. Na realidade é a segunda vez que eu uso esse modelo. A primeira vez eu fiz uma adequação para um curso presencial que eu fiz lá na cidade onde eu morava, né, na cidade de origem, minha cidade de nascença, né, Governador Valadares. E eu acabei usando essa planilha porque eu queria a coisa mais simplificada possível. Então, é tanto que a base do modelo dele que eu utilizei foi a primeira versão, aonde você não utilizava você utilizava SQL dentro da planilha, mas era listbox, não tinha nenhum recurso extra. Então, eu queria uma coisa mais simplificada no curso. E agora eu peguei o modelo que eu criei para o curso, adaptado do modelo do Tomás Vasquez, e fiz uma nova adaptação para a gente estar gravando esse vídeo aqui. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu tenho a planilha de dados, né, com algumas informações de empresas, né. Voltando aqui, eu tenho um formulário com o listbox, né? Aqui ele não está preenchendo porque eu tenho uma rotina pronta dos demais campos, limpeza, o preenchimento dos combos e tudo, porque é coisa simples de se fazer, então não é o foco aqui, entendeu? E eu tenho um segundo formulário que está com código em branco, porque a ideia é eu vou pegar o código do listbox no final, jogar nesse formulário do listview e só vou fazer as mudanças do preenchimento do listview para exatamente demonstrar para você que está assistindo, usuário, que tem dúvida nesse processo de preenchimento, a simplicidade que é de você pegar a informação de um e jogar para dentro do outro, né? Quer dizer, o preenchimento só muda mesmo os comandos de cada um dos controles, mas o processo em si ele não é afetado. É como eu mostrei no slide. Você tem a sua origem, você tem o método de filtro que você vai usar. Isso não muda, independente de onde você vai mandar, para onde você vai mandar esses dados filtrados. E é esse o objetivo de tentar apresentar aqui de uma maneira mais simplificada. Então eu vou aqui para o meu editor. Como eu disse, eu já tenho aqui, né, o meu formulário com o listbox, né? Se você for ver aqui, ó, o listbox. E o segundo, eu já tenho um formulário com o listview. Tá aqui, ó, listview.
No momento eu vou deixar esse do list view quieto, eu não vou mexer com ele. E eu vou direto para o do list box. Então, clicar com o botão direito, ver código. Então aqui eu já tenho, né, alguns comandos, o botão de filtragem, um procedimento para organizar de acordo com a classificação que eu quiser que venha, os meus filtros, o meu preenchimento. Isso aqui são alguns comandos de preparação do formulário, né? Limpeza dos campos, popular os dois combos, né? Então tem umas configurações básicas do início, então isso aqui eu não vou entrar em detalhes. Então aqui agora a gente tem que passar para o nosso ponto de preenchimento, né, de consulta, filtragem e preenchimento. Voltei aqui para a planilha. Como eu disse, os meus dados eles estão numa planilha. E se for vir aqui no editor, eu nomeei as minhas duas planilhas como WS4 de fornecedor e WS Show de apresentação. Então, para facilitar, ao invés de ficar usando plan 1, plan 2 ou planilha 1, planilha 2, conforme a versão do Excel que você estiver utilizando, eu resolvi fazer a modificação. Para modificar, eu mudo aqui essa propriedade name para WSForm, ou você chama da forma como você quiser. Né? O WS seria um prefixo de worksheet. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu preciso começar a montar a minha estrutura de filtro, né? Ela vai ser chamada em dois momentos. Ela vai ser chamada no momento que eu fizer o filtro, né, em si, que eu clicar no botão lá de filtragem, né? A partir do momento que eu clicar aqui, ele vai ser chamado. E eu preciso fazer a chamada também nesse momento aqui. Então, a princípio, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o call, que é sempre um processo que eu faço para chamar rotinas, né, no caso procedimentos. Eu vou chamar de popular list box. Então, nesses dois momentos aqui, eu vou fazer isso, popular list box. Cá no final, eu vou começar uma nova instrução. Então, eu vou chamar de sub popular list box. Ou eu copiei o call junto, desculpa. Beleza. Então já tem aqui, ó. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu falei que eu vou acessar esses dados através de navegação registro a registro. Ou seja, eu vou analisar o registro 1, valido se ele está dentro dos parâmetros de filtragem ou não, passo para o registro 2, por 3, por 4, por 5 e assim até chegar no final. Então, esse daqui vai ser o método que eu vou utilizar de navegação entre todos os registros, ou seja, eu vou fazer uma navegação de linha a linha. Então, a primeira coisa que eu preciso de uma variável que vai ser o meu contador de linhas, né? Então eu vou chamar ela de ilin, né? O i ali é um prefixo para integer, que no caso é um número uma variável referente a um número inteiro. Já vou usar aqui também um ilist. Por quê? Porque eu também possuo uma contagem de linhas dentro do meu combo. A sequência não vai ser a mesma, porque a partir do momento que eu estiver realizando o filtro, o item talvez o registro 5 da minha planilha vai para a linha número 1 do meu listbox. Então a numeração das linhas não é igual, eu tenho que tratar as duas de maneiras diferentes. Então eu também vou declarar como integer. Beleza. Primeiro ponto que eu preciso analisar é o seguinte: eu não fiz nenhuma formatação no meu listbox, né? Ele está com uma coluna, ele está sem espaçamento das colunas, ele não tem nada. Então eu vou ter que criar uma rotina
né, que vai ser chamada toda vez que o filtro for iniciado, toda vez que a rotina popular listbox for chamada. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma segunda chamada, vou chamar essa rotina de config lista. E cá no final eu vou fazer um outro sub config lista. Aqui dentro eu vou abrir um bloco list para minha lista. No caso eu nomeei o meu listbox como lst lista, ok? E aqui eu fecho esse bloco it. Esse bloco it é mais para economia de dígito, né? Você não fica com o comando tão extenso. Você cria um bloco e vai puxando todos os métodos e propriedades dentro desse bloco it. Facilita muito os comandos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, no momento que eu estou realizando um filtro, pode ocorrer do meu listbox já estar preenchido. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é dar uma limpada nele. Eu vou chamar o comando clear para poder limpar, né, o meu listbox, as informações que tem nele. Em segundo, eu vou definir qual vai ser a minha coluna que vai capturar a informação quando eu der um clique, 2 cliques, alguma coisa desse sentido, né? Quer dizer, quando eu usar lá meu lstlista.value, qual é a coluna selecionada que vai me trazer da linha selecionada, qual coluna que vai me trazer a informação. Então, eu vou usar o comando bound column igual a 1. Eu vou deixar como padrão mesmo 1. Número de colunas. Nesse caso aqui, eu não vou exibir todas as colunas, todas as informações aqui não. Eu vou pegar algumas informações só. Eu quero trazer o código do fornecedor, o nome, o contato do fornecedor, a cidade aonde está essa empresa e o país. São essas 5 informações. Então aqui eu vou usar o comando, a propriedade column count igual a 5. Ou seja, eu vou ter 5 colunas. E agora eu vou definir a largura de cada uma delas. Só que para definir isso de uma maneira mais fácil, eu resolvi fazer de que forma? Eu vou usar a largura das próprias colunas como base para poder fazer essa largura. Então, por exemplo, eu já fiz uns testes aqui, eu vou digitar e tudo, mas só para vocês entenderem. Eu vou pegar a largura da coluna A, a largura da coluna B, a largura da coluna C. A coluna F e a coluna I, que são cidade e país, elas são um pouco menores, então eu não vou pegar a largura delas não, porque já encaixa direitinho dentro do nosso listbox, sem muito problema, tá? E essas daqui eu vou pegar, mas eu vou dividir por 2. Eu vou pegar só a metade da largura para poder caber de uma forma bem organizada dentro do nosso listbox. Então eu vou chamar aqui a minha planilha, que é o wform, e eu quero na coluna 1 a minha largura dividida por 2. Dividida por 2. Ponto e vírgula. Eu vou fazer uma quebra de linha aqui para facilitar a minha organização. E outro também, eu vou copiar isso aqui, porque vai ser a mesma coisa, porém da coluna 2. E por último, a mesma coisa, aumento, aqui a coluna 2 e aqui a coluna 3. E como eu falei, das outras duas colunas, que vai carregar o país e a cidade, a largura delas já está reduzida na planilha, então eu vou deixar o tamanho normal delas. Beleza, então a nossa configuração, né, do listbox já está pronto. Tá, eu esqueci, porque é o seguinte, esse parâmetro
dentro essa propriedade que a gente informa as larguras do list box é como se fosse um texto. Então, na realidade, eu estou pegando o valor, concateno com ponto e vírgula, pego o valor da segunda, concateno com ponto e vírgula e pego o valor da terceira coluna. Como eu informei só as 3 primeiras, a quarta e a quinta coluna vai buscar a largura automática, a largura padrão do list box. Tranquilo? Beleza, configurado a nossa lista, né? Nosso list box. Vamos voltar aqui pro procedimento de popular list box. Agora, nesse momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a validar os campos que vão ser preenchidos, né? No caso, quando eu abrir aqui o meu formulário, né? Eu tenho aqui o nome da empresa, nome do contato, cidade e país. Então, se tiver em branco, ele tem que passar direto, ele não vai validar, ele vai validar de uma forma positiva, né? Ele não vai dar erro por não encontrar nenhuma informação em branco na planilha. E aonde eu tiver preenchido, por exemplo, cidade São Paulo, ele vai ter que pegar e reconhecer dentro da minha lista, né, dentro da minha base de dados da planilha, a informação de São Paulo e filtrar, né, e fazer o preenchimento no list box. Qual a melhor maneira que eu encontrei de fazer isso, né? Primeiro vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu fazer o laço, né? Como eu disse, a variável ilin vai carregar o valor das linhas na planilha. Então eu vou igualar ele a 1, certo? E eu quero que ele vá até a última linha que foi utilizada, né? No caso aqui, eu tenho até a linha 30, a linha 30 da minha planilha. Eu gosto de usar muito esse comando, né? Used range.rounds.count. O que ele faz? Ele vai contar as linhas que foram usadas no intervalo da planilha WS Form, entendeu? Então, como lá a gente viu que foi até 30, então o meu laço vai começar na linha 1 e vai até a linha 30, porque é o resultado que vai trazer aqui dentro desse comando. Deixa eu até fazer um teste aqui. Tá vendo? Usando aqui essa parte aqui de validação imediata, né? Eu entrei com o comando, dei o Enter para poder validar e ele me trouxe a informação 30, que corresponde aqui com a linha 30 da minha planilha. Beleza? Tá, no final aqui eu já dou um Next e sempre nos Nexts eu gosto de usar o nome da variável para já definir que se eu tiver mais de um for dentro de outro for, fica mais fácil de identificar dessa forma. Então agora eu preciso fazer o que? A validação. Eu vou ter que fazer algo mais ou menos assim. If campo empresa igual a campo empresa planilha, né? Algo nesse sentido. Eu tenho que esse campo empresa aqui, ele seria o campo da minha list box. Ele seria esse campo. Esse campo da planilha seria a informação aqui dentro, né? A informação dentro da minha planilha. Então, quando eu for lá na linha 2, por um acaso tem a palavra, a empresa que eu estou buscando, a New Orleans Cages Delights, não sei, entendeu? Então é isso que tem que fazer. Agora tem um ponto, eu não posso fazer uma validação da mesma forma como está escrito, porque às vezes o nome pode estar incompleto. Então eu vou usar aqui, no lugar de igual, vou ter que usar um like, né? E aí eu uso os parâmetros
de detecção desse valor, né? No caso aqui, eu usaria algo como se fosse um asterisco, o i, outro asterisco e dem, né? Para fazer a pesquisa. Tá, aqui deu erro porque esses campos não existem, né? Eu estou usando aqui só mesmo de modelo para a gente testar. Então vamos lá. Qual que seria o ideal? Né? Eu faria o mi.txt nome empresa ponto value like ws4 ponto cells. Aí aqui eu vou, a primeira informação é da linha, a minha linha é a minha variável ilin, e a segunda informação é o número da coluna. No caso aqui, o nome empresa ele está na coluna B, então ela corresponde ao valor 2. Ela corresponde ao valor 2.text. Esqueci de um e comercial aqui no final. Beleza. Então, recapitulando, eu vou validar o valor que foi digitado dentro do meu do campo, né, do nome da empresa, e fazer uma comparação com a informação da célula. Só que é o seguinte, eu tenho uma outra situação aonde o valor pode estar em branco. E se o valor estiver em branco, ele tem que ser ignorado, né? Ele não pode ser validado. E aí entra um problema. Não chega a ser um problema, né? Eu posso vir aqui, ó, faço um OR, coloco aqui aquele underline no final e venho, né? É a mesma coisa. mi.txt nome empresa ponto value igual, tem uma função do VBA chamada VB no string, que seria o valor vazio. Então eu vou fazer o seguinte, se o texto estiver dentro da variável, né, dentro do campo da célula, ou se o texto, né, a caixa de texto do nome da empresa estiver vazio, aí ele executa. Só que é o seguinte, agora vamos para outro ponto, aí já entra uma questão mais organizacional. Eu tenho 4 campos para fazer essa validação, né? Eu tenho o nome da empresa, o contato dentro da empresa, o nome da cidade e o nome do país. Basicamente, eu vou ter que pegar isso aqui e repetir 1, 2, 3, né? Mudando aqui para contato, para cidade e para país. E mudando as colunas também de validação. Ou seja, fica muito poluído fazer dessa forma. Então, o que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa vida? Eu vou apagar isso tudo e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função para poder validar isso. Então vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui embaixo, né? Vou criar minha função function. Eu vou chamá-la de valida campo filtro, valida campo. Eita. Filtro. Vou passar para ela um parâmetro. Na realidade, eu vou passar para ela 3 parâmetros para ser recebido, tá? S, o valor campo, que vai receber o texto que está dentro do campo, do tipo string. Vou dar uma by val
e linha, que seria o número da linha que está sendo analisada pelo laço, as integer, e by val e coluna as integer também. Ou seja, e o retorno, eu quero um retorno booleano, ou seja, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, certo? Vou copiar aqui. Beleza. Então aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar só a questão das variáveis, né? No lugar dos nomes de empresa, nome do campo do meu formulário, eu vou passar aqui a variável valor campo. A mesma coisa aqui embaixo. S valor campo. Nessa validação aqui da célula, né, que está sendo analisada, na linha eu vou passar o i', e aqui onde está o 2, que seria o número da coluna, eu vou passar a variável e coluna, certo? Vou só concluir a estrutura do meu if. Então aqui é o seguinte, só para vocês entenderem. Se o campo informado constar dentro da célula localizada na linha X e na coluna Y, ou se o campo informado for nulo, ele vai retornar verdadeiro para minha variável. Então, valida campo igual a true. Caso contrário, caso ele não seja caso ele não seja verdadeiro, né? Caso os valores não sejam reais, ele retorna false, né? Beleza. Então, agora como que vai ficar lá em cima, né? Dentro do meu preenchimento? Aqui dentro desse laço, eu vou fazer o seguinte: if valida campo filtro, abro parêntese, eu vou passar mi.txt nome empresa ponto value. Para a linha eu vou passar o ilin e para a coluna eu vou passar o 2. Then, pronto. Venho aqui, vou mudar aqui os nomes, né? mi.txt nome contato ponto value, txt cidade, txt país. Aqui na coluna 3, na coluna 6 a cidade e na coluna 9 o meu país. Beleza. Um outro ponto que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu poderia, na realidade, fazer uns else ifs aqui, né? Else if and, e aí quebrava a linha aqui e ia fazendo. Só deixa eu desculpa, deixa eu tirar isso aqui não tem nada a ver não. Pronto. Poderia fazer dessa forma aqui. Só que o que é o problema de fazer dessa forma? Vamos supor que no meu primeiro
filtro, que é o nome da empresa, ele já detecte que está inválido, está errado, entendeu? O filtro não está correto. Eu vou ter que esperar a rotina validar o segundo campo, validar o terceiro campo, validar o quarto campo, para aí depois disso pular para o próximo registro e não preencher o registro atual. Por quê? Porque o primeiro campo já não estava adequado com o filtro que a gente estava validando. Para a quantidade de registros que a gente está trabalhando aqui, 30 registros, isso não vai impactar em nada, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você estiver trabalhando com uma base que tem aí aproximadamente uns 2.000, 3.000 registros e a rotina roda bem, se bem elaborada, você vai perder em performance usando essa estratégia. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui de novo por dentro. Na realidade, deixa eu desfazer tudo que eu fiz e vai ficar mais fácil. Pronto, voltei aqui para o ponto inicial. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar um desvio, né? Aqui eu vou colocar o meu preenchimento, certo? Aqui eu vou colocar meu preenchimento. Então, eu preciso fazer com que, quando esses campos não baterem, não tiverem de acordo com o que está sendo pedido ou com o que está sendo buscado no filtro, ele não passe por isso aqui. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu vou colocar um desvio, né? Não sei se vocês já viram esse recurso, né? Você usa o comando goto e cria um desvio. Eu vou chamar esse desvio aqui de próximo registro. Para você criar o desvio, você faz isso aqui, ó. Pronto, próximo registro. Você dá um nome para ele e finaliza com 2 pontos. Ele sempre vai ficar no canto da indentação. Ele não indenta esse valor. E aí, aqui o que eu faço? Eu vou fazer uma chamada para aquele. Goto. Ou seja, ainda tem um detalhe a ser avaliado aqui. O que está acontecendo aqui? Ele está entrando, está validando os campos e está retornando o valor verdadeiro. Quando ele retorna o valor verdadeiro, ele está entrando no próximo registro. Ou seja, se é verdadeiro, ele precisa preencher, né? E aqui, o que está acontecendo? O verdadeiro ele não está preenchendo. O verdadeiro ele está indo para o próximo registro. Então, nesse nosso if, nós vamos acrescentar o seguinte. Nós vamos acrescentar uma instrução not. Por quê? Quando a função retorna verdadeiro, o not vai fazer com que ela inverta. Ela vai ser falsa. Então, a minha condição vai estar como falsa e vai passar para a próxima linha, para a próxima validação. Quando lá o meu registro for falso, ou seja, o meu filtro não estiver de acordo, ele retorna falso, a instrução not faz com que ele vire verdadeiro, aí o meu if, o resultado do meu if vai ser verdadeiro, e ele vai para a instrução goto para poder ir para o próximo registro. E isso a gente está o quê? Está economizando performance da rotina, para que ela faça o filtro de uma maneira mais rápida, entendeu? Isso eu estou falando de uma coisa mais simples, né? Isso aqui ainda é tem outras formas de fazer uma filtragem desse nível muito mais rápida? Tem, mas eu estou indo por um caminho onde eu quero ir pela simplicidade, comandos mais simples para exatamente atender aquele público que tem uma maior dificuldade, né? Então, beleza. Vou colocar a instrução not em todas as minhas validações. E pronto. Então, olha só para você ver. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Eu já tenho na minha função popular listbox, eu já defini as minhas variáveis de planilha e as minhas variáveis para lista, que eu vou utilizar no próximo passo.
configuro a minha lista e aqui, a partir de um laço passando registro a registro, eu faço uma validação item a item, quer dizer, cada coluna que eu quero que seja validada no meu filtro, eu vou usar essa função para poder dar o ok ou não em relação à informação que está sendo filtrada. Embaixo aqui eu tenho já as configurações de lista e eu tenho a validação também dos meus campos. Até aqui, beleza. Basicamente, esse ponto aqui finaliza a minha parte do filtro. Aqui ele já está funcionando. Com isso, a gente encerra essa primeira parte do tema, né? A gente já conseguiu fazer a validação dos campos e na próxima parte, no próximo vídeo, a gente vai estar pegando esses valores filtrados, esses registros filtrados e vamos estar enviando aí para o Listbox e para o ListView, nos dois formulários separados, beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Se você gostou, dê o seu like, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e comente. Comente sobre o tema, comente sobre a qualidade do vídeo. Eu estou procurando seguir todos os comentários, a opinião de cada um de vocês para tentar melhorar os vídeos, não só em termos de temas, como também em termos de edição e qualidade do vídeo. Eu estou seguindo o máximo que eu consigo dentro do que vocês estão dando de opinião, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Só reforçando, essa semana ainda já está a continuação desse tema aqui, beleza? Abraço e até a próxima. Tchau!